Olá, meus irmãos. Eu me chamo Paula, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O tema dos nossos encontros no mês de novembro é a Terra a caminho da luz. Quem vai falar pra gente hoje é a Adriana de Paula, também colaboradora do Irmã Rosa, que vai nos falar sobre consciência do amor. Antes de chamarmos a Adriana, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, capítulo 9, intitulado O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão, e, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo,
Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se, com mais calor, à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que for investido. Houve ligeira pausa na palavra do doce Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, queremos agradecer por esta oportunidade de aqui podermos nos reunir para estudar o Teu Evangelho, Mestre, à luz da doutrina dos Espíritos. Ajuda-nos, Senhor, para que de posse de todos esses benditos esclarecimentos tenhamos coragem, bom ânimo, fé, esperança e resignação para lutar contra as nossas más inclinações, contra as dificuldades momentâneas pelas quais estamos passando. Que possamos ter forças para seguir com nossa reforma moral. Rogamos também, Senhor, que os bons espíritos da casa da Irmã Rosa possam chegar agora a todos os lares e tocar todos os corações, abrindo suas mentes aos ensinamentos do dia de hoje. No mais, Senhor, te pedimos que fique conosco, hoje e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Agora nós passamos a palavra a Adriana. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a luz dele possa nos iluminar, fazendo com que nós tenhamos um momento de estudo e reflexão bastante proveitoso para todos nós. É com muita alegria, com muita felicidade, que mais uma vez nós estamos reunidos para refletirmos à luz do Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Hoje, o tema que nos foi proposto, a reflexão, é a consciência do amor. E eu vou tratar desse tema com base muito no livro Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. E nós vamos refletir bastante sobre amor, caridade, sobre o desenvolvimento do sentimento de amor. Porque amor, a palavra amor, talvez seja uma das palavras que tenha o maior âmbito de significados, e significados tão díspares, né, que nos confunde um pouco, né? Quando nós falamos ama o próximo, que amor é esse? Do que nós estamos falando, né? Porque o sentimento de amor, ele é um sentimento muito amplo, né? Ele vai desde o sentimento de amor físico, passando pelo sentimento de amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, um sentimento de amor maior ainda, que engloba todas as pessoas, independente da nossa simpatia. Então nós vamos tratar um pouco desse processo de evolução do sentimento de amor, do que é esse amor que Jesus nos traz e da caridade também, né? Então vamos começar. E tem tantas significações para a palavra amor, que no dicionário eu preferi trazer quais são os seus sinônimos, para a gente ver como é amplo esse significado. Por exemplo, amor tem por sinônimo afeto.
amizade, adoração, devoção, zelo, cuidado. São sentimentos diferentes, são ações diferentes para a mesma palavra, amor. E quando nós falamos de amor, desse sentimento, nós nos lembramos que a principal lei que Jesus nos trouxe é a lei de amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse é um entendimento bastante importante para que nós possamos dar passos no nosso processo de evolução. Nos diz a Joana de Ângeles, nesse livro que eu falei, Amor, Imbatível Amor, que o sentimento de amor ele vai evoluindo de acordo com o nosso processo de maturidade espiritual. E pesquisando sobre esse tema, eu vi que existem algumas classificações, por exemplo. Existe uma espécie de amor, que é uma espécie de amor que está bem relacionada ao começo do processo evolutivo, em que o amor, ele é um amor egoísta. Ele é um amor que só pensa na própria satisfação daquele que ama. O objeto não é importante, o objeto de amor não é importante. Então eu amo alguém porque aquela pessoa me satisfaz, porque aquela pessoa faz o que eu quero. Então não importa o outro, importa o que eu desejo, o que eu quero, o que eu penso. Então essa forma de amor, que se chama, alguns chamam de amor porneia, ele é um amor que é só para mim, só de mim e de você para mim. Então sempre o eu é o principal. Ele não pensa no outro. E alguns comportamentos que são bastante comuns naquelas pessoas que ainda estão nesse momento de maturidade espiritual no que se refere ao sentimento de amar, por exemplo, é quando nós prendemos os nossos companheiros para que eles atendam aos nossos pedidos, sempre atendendo às nossas necessidades, às nossas vontades. Quando nós suprimimos as liberdades daqueles que amamos, sob a alegação de inseguranças, quando nós nos colocamos em posição de vítima para que o outro não saia do nosso lado. Quando nós sugamos emocional e financeiramente os nossos pais. Quando nós exploramos os nossos amigos, trazendo à baila carências. Quando nós mantemos os nossos filhos no lar, alegando que somos deles dependentes porque ficaremos sós. Esse tipo de amor, esse amor extremamente egoísta, egóico, ele é o amor do início do nosso processo de evolução espiritual, da nossa maturidade. Ele é um processo, esse processo de amadurecimento vai tornando a nossa forma de sentir uma forma menos egoísta. Então, no nosso próximo ponto, que alguns chamam de amor eros, que é um amor um pouco mais sensual, pode-se dizer assim, ele é o amor para mim e depois para você. Eu e depois você. Primeiro eu, depois você. Mas vejam que já é um processo de evolução. Embora ainda haja uma prevalência do eu, já há uma identificação do objeto. Então o objeto já existe, né? Já temos um sentimento de reconhecimento do outro na relação amorosa. Já é um pouco de amadurecimento. Embora ainda estejamos muito ligados ao eu, ao ego. E aí alguns comportamentos que são comuns nessa forma de amar, vamos colocar assim, né? Tenta sempre demonstrar o próprio valor. É como se fosse um troféu. Sempre se identifica com um sobrenome importante de uma família para que seja identificado como superior. Sempre divulga que pessoas importantes gostam de estar com ele. Então o outro, ele é utilizado como uma forma de valorização de si. Ele existe na relação, mas ele não é um ser independente, ele é um ser relacionado às nossas aspirações, aos nossos desejos, à nossa necessidade egóica de aparecermos. Esse já é um ponto evolutivo, já existe um processo de maturidade no sentimento de amor, porque ela deixa de ser exclusivamente de mim para mim e pronto. Não, ele já passa a ter um objeto que é reconhecido, mas ainda não está em pé de igualdade. Já o próximo passo, a próxima etapa, que se chama comumente de amor filios, fileo,
É o amor entre nós, eu e você, nós dois juntos. Então aí a gente já chega num ponto de igualdade. O outro é amado, ele ama. É o que a gente entende normalmente como amor de amizade, né? Ele é expressado para amor de pai e mãe, amor de filhos, amor entre irmãos, né? Então há um processo já mais de amadurecimento. Veja que é sempre um processo de evolução. É claro que nós passamos por todos esses processos e em algum ponto ficamos com umas características de cá e de lá, dessas formas de amar. Mas sempre temos uma forma mais, dentre elas, a que mais se destaca no nosso comportamento. E se a gente observar o nosso comportamento em relação ao próximo, aqueles que nós nos relacionamos, nós vamos poder observar em que ponto desse amadurecimento espiritual nós estamos. Porque o próximo ponto, vamos dizer assim, a próxima etapa é o amor que Jesus nos recomendou, que é o amor ágape, o grego ágape. E toda vez que na Bíblia, em grego, nós temos Jesus dizendo ama a Deus, esse amor é ágape, né? Então nós não estamos falando aqui do amor sensual, nós não estamos falando do amor entre pai e filho, nós não estamos falando do amor entre irmãos, nem entre amigos. Nós estamos falando de um amor que é acima dessas condições, né? Nós estamos falando de um amor que é incondicional. E uma parte bem interessante quando Jesus diz o Pai e eu somos um, está em João, capítulo 10, versículo 30, é uma das formas de identificar isso. Porque quando você ama incondicionalmente, você se eleva ao nível do amor do Pai. Porque Deus é amor incondicional, né? Deus nos ama porque nos ama. Ele nos ama ainda quando nós erramos, Ele nos ama ainda quando nós não atendemos aquilo que precisamos, as expectativas que nós mesmos colocamos em nós, porque Ele sabe de todas as nossas limitações, de todas as nossas potencialidades, mas continua nos amando. Esse amor ágape, ele é o amor a partir de mim para você. Vejam que ele não está esperando que haja reciprocidade do amor. Óbvio que quando há, é muito bom. Mas se não há, o amor que eu dou porque tenho para dar. Dou porque é meu para dar. Ele é incondicional. Ele não espera que o outro se comporte de alguma maneira. Ele não espera que o outro retribua. Ele não espera que o outro seja o que nós queremos que ele seja. Eu amo porque eu amo. Porque é uma decisão minha. E se eu deixo de amar porque o outro fez ou aconteceu de forma diferente aquilo que eu acho que é adequado, eu estou permitindo que o outro controle a minha vontade. Eu estou permitindo que o outro ultrapasse o espaço que é meu e controle a minha vontade. Esse amor ágape, ele é um amor mais puro. Mesmo que as pessoas errem, como eu disse, nós continuamos amando. Mesmo que as suas atitudes não nos agradem, nós continuamos amando. É um amor inabalável. Esse é o amor que Jesus nos ensina. Esse é o amor que Jesus nos exorta a termos. Porque ele é um amor, como Jesus diz, ama o próximo. Quem é o próximo? O próximo são todas as pessoas. O próximo são todos aqueles que estão à nossa volta. Estejam eles em sintonia conosco ou não. O próximo são aquelas pessoas que nos desagradam. São os nossos desafetos. Os próximos são aquelas pessoas que a gente não compreende. É a humanidade inteira. E aí, quando Jesus nos exorta a esse amor, fica difícil de compreender quando nós pensamos só nas outras espécies de amor. Que é no amor sensual, no amor de pai e filho, no amor do amigo, do irmão. Porque essas espécies de amor presumem que ou que haja reciprocidade ou que haja sintonia, simpatia. E quando Jesus manda que nós amássemos todos os nossos iguais, todos os nossos próximos, todo o nosso próximo, ele está
não está fazendo nenhum tipo de exclusão. É um amor incondicional. E é a partir daí que nós entendemos uma exortação bastante complicada para nós, que é de amar os nossos inimigos. Kardec mesmo pergunta aos espíritos, como assim? Na questão 887, como assim que eu vou amar os meus inimigos? Não dá para amar os inimigos da mesma maneira como eu amo aqueles que têm sintonia comigo. É difícil, é complicado. Mas os espíritos explicam que esse amor que Jesus exorta de amar os inimigos é um amor muito superior. É um amor que perdoa aquele irmão. É um amor que entende que aquele irmão é um irmão que está no caminho tanto quanto nós estamos e que ele tem direito aos seus erros, que ele tem direito aos seus desacertos da mesma maneira que nós temos. Quando Jesus faz a oração dominical e diz, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ele está nos exortando a compreender que o outro é igual a nós. E que o perdão das nossas ofensas está condicionado ao nosso amor pelo outro. Porque eu perdoo, porque eu entendo. E há também a necessidade de uma virtude ativa, né? É fazer a esse outro, a esse inimigo, a esse desafeto, a esse que eu não compreendo, todo o bem que eu puder. Fazer a ele o que gostaria que me fizessem. Vejam, não é deixar de fazer o mal, que isso é uma virtude negativa. Porque deixar de fazer alguma coisa, para isso, eu não preciso de nenhum esforço. Basta eu ficar parada. Basta eu não me movimentar. Agora, para fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse, é preciso de uma vontade ativa. É preciso de uma ação que extrapola as minhas dificuldades, que extrapola os meus preconceitos, que extrapola as minhas limitações, porque eu vou fazer àquele por quem eu não tenho a menor simpatia o melhor que eu puder, aquilo que eu gostaria que me fizessem. E só entendendo esse amor que Jesus trata, que é esse amor ágape, que é amar o próximo porque ele é nosso irmão e ele é um igual a nós e por isso merece ser amado, e ponto, sem nenhum tipo de reciprocidade, sem nenhum tipo de cobrança. É só aí que nós podemos compreender essa exortação de amar os nossos inimigos, de amar aqueles que não são como nós. E o amor, quando ele é legítimo, tal qual a verdade, nos diz Joana de Ângeles, ele é libertador. Ele liberta. Porque se nós pensarmos naquelas espécies de amor que eu falei há pouco, aquelas logo do começo do processo da maturidade espiritual, eles são espécies de amor que encarceram. Encarceram tanto a quem ama como aquele que é amado. Percebam, porque quando eu amo condicionalmente, eu estou encarcerada naquelas condições. Eu amo porque o outro me ama, eu amo porque o outro se comporta assim ou assado, ou eu amo porque nós temos algum tipo de pensamento igual, sentimento igual, porque participamos do mesmo grupo espírita. E aí eu estou encarcerada, porque esse amor ele não é libertador. Da mesma maneira que o ser amado também não está livre. Porque ele é amado porque ele faz assim, ele é amado porque ele se comporta daquela maneira. Então esse não é um amor livre. O amor que é livre, o amor que liberta, esse que é legítimo, que a Joana de Ângeles nos fala, é o amor que não depende de nada. É o amor que ele não depende de qualquer comportamento, de qualquer conduta do outro. Ele é um amor que nós temos especialmente porque temos ele para dar. E se eu, como eu disse, se eu deixo de amar porque o outro fez isso ou aquilo, eu permito que aquele outro esteja interferindo na minha vontade. Tinha uma tirinha do Haroldo, não sei se vocês liam no jornal, do Haroldo não, do Viking. E o Viking, o Viking, ele todo dia tinha um amigo dele que dizia bom dia para um ser
um homem que não respondia. Todo dia ele dizia bom dia e não recebia resposta. Todo dia ele dizia bom dia e não recebia resposta. Todo dia ele dizia bom dia e ele não recebia resposta. Aí o Agar perguntou para o amigo: ora, por que você todo dia dá bom dia para ele e ele nunca te responde? Deixa para lá, deixa de dar bom dia para ele. Aí o amigo respondeu para ele: ora, Agar, se eu deixar de dar bom dia para ele porque ele não me responde, ele terá vencido. E a gente pode aplicar esse pensamento para o amor também. Se eu deixar de amar porque o outro não me ama, ou se eu deixar de amar porque o outro não corresponde aos meus desejos, ele terá vencido. Porque o amor é um amor incondicional. Esse amor que não espera retorno. É óbvio que para as pessoas que nós temos simpatia, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos entes queridos, além desse amor, que é um amor natural, nós teremos outros tipos de sentimentos, né? Porque somos compreendidos, porque temos simpatia, porque somos espíritos que têm já uma história, né, de se encontrarem no processo de evolução, são espíritos que se reconhecem. Então é claro que teremos sentimentos diversos, mas para toda a humanidade teremos que ter esse amor, que é um amor incondicional, é um amor que não espera retorno. E aí a gente está tratando de um ponto além, que é o ponto de fazer o próximo o que eu gostaria que me fizessem, dessa virtude ativa, como eu disse. E não fazer só o próximo, que é o próximo que me agrada, mas fazer a todos, especialmente aos inimigos. Jesus, quando diz amai os vossos inimigos, por quê? Porque amar quem é simpático a gente é fácil. Até os publicanos, como dizia Jesus, fazem isso. Para que nós tenhamos possibilidade de dar o passo adiante, temos que amar inclusive aqueles que nos desagradam. E aí, quando a gente fala dessa forma de amar, nós entendemos também a questão da caridade. Porque são temas que estão intrinsecamente relacionados. Quando nós pensamos em caridade exclusivamente na caridade material, naquilo de dar coisas, nós estamos limitando a caridade de forma enorme, porque a caridade é muito maior. Quando se pergunta aos espíritos qual é o conceito de caridade, eles vão lá, já é famoso, né? Benevolência, indulgência e perdão. Veja que não se fala em momento algum em doar coisas. Benevolência para com o próximo, indulgência para com os seus defeitos, com os seus erros, perdão das ofensas. Então é uma forma de agir, é uma forma de viver caridosamente. É colocar a benevolência, a indulgência, o perdão em tudo que nós fazemos. Na verdade, mais ainda, em tudo que nós pensamos. Porque esses sentimentos, eles não estão só agregados às pessoas que nos rodeiam, a só os encarnados, não. Eles também devem estar relacionados a todos os desencarnados. A caridade é uma forma de viver. O amor é uma forma de viver. É uma forma de se colocar perante o próximo, perante a vida, perante aqueles que nos cercam, nos dois planos. É uma forma de agir, compreendendo as dificuldades dos outros, respeitando os seus pontos de vista, as suas limitações, respeitando a sua forma de agir, respeitando o direito que eles têm de fazer diferente daquilo que nós achamos que é certo. Nunca nos colocarmos em posição de estarmos dependendo ou de exigirmos que o outro faça isso ou aquilo porque temos limitações. Agir independente disso. Então é um sentimento que é muito superior a esse sentimento comum que nós temos, afeição. Embora amor possa ser afeição, como nos diz o dicionário, esse amor ágape, ele é muito mais do que isso. E aí, quando a gente fala de caridade, a caridade, ela é sempre boa e benevolente. Mas é interessante a gente saber como a gente pratica a caridade. Se a gente só estende a mão para doar quando o outro nos pede, e fazemos isso para nos livrar, vamos dizer assim, daquela responsabilidade ou daquele fardo, na verdade nós não estamos fazendo caridade.
Quando nós fazemos a caridade simplesmente para que os outros vejam que belos que nós somos, como nós agimos caritosamente, nós não estamos fazendo caridade. Não deixe que sua mão esquerda veja o que a direita está fazendo, ou vice-versa. O importante é agirmos caritosamente na nossa vida diária. É claro que, se for necessária a prática da caridade material, que nós façamos com o nosso coração livre, com o nosso coração aberto para ajudar o próximo. Mas sejamos prontos também para a caridade moral, para o sorriso, para ouvir a reclamação quando nós estamos cansados, cheios de problemas, e aquela pessoa que está precisando falar venha aos nossos ouvidos, para termos paciência diante das dificuldades dos outros, das suas limitações, para termos coragem de calar as nossas dificuldades, para podermos auxiliar o próximo. E todas essas atitudes são atitudes que, com a prática, irão nos fazer felizes. Tem um trechinho do Emmanuel, no livro Justiça Divina, que diz assim: à medida que penetramos os segredos do amor puro, esse amor ágape que eu falei, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. Vejam, para que nós possamos ser felizes, precisamos fazer os outros felizes. Então, quando nós praticamos a caridade, nós temos que perceber se nós estamos agindo de maneira a fazer o outro feliz, ou se nós o estamos envergonhando, ou se nós estamos agravando as suas dificuldades, porque estamos colocando a ajuda de uma forma agressiva, de uma forma que não atende à sua real necessidade. Muitas vezes aquela pessoa está precisando, às vezes, de uma palavra, de um sorriso, de um bom dia, de um vá com Deus, meu irmão. E muitas das vezes a gente se prende exclusivamente em doar coisas e esquecemos que ali existe uma pessoa, ali existe um alguém que, como nós, está no caminho. E talvez ele precise de uma caridade diferenciada, de um ouvido, de um aperto de mão. Se bem que hoje em dia, com o coronavírus, a gente tem que apertar o cotovelo. Mas buscarmos agir de forma caridosa, de maneira geral. Isso é dentro de casa, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Isso é na vida profissional, com os nossos superiores, com os nossos inferiores. Agir sempre pautados no entendimento de que fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, se estivéssemos naquela condição. E de sempre pensarmos que, diante de uma queda do nosso irmão, se nós estivéssemos na situação dele, nas condições dele, enfrentando aquelas limitações, talvez nós não tivéssemos suportado por tanto tempo, tivéssemos caído antes. E todas essas questões precisam ser compreendidas para que nós possamos viver esse amor mais completo, esse amor ágape, de que eu falei, que é a exortação do Cristo. Vejam que essa forma de viver, ela é uma forma de viver que nos traz felicidade. Porque na medida em que nós nos libertamos dos nossos preconceitos, na medida em que nós nos libertamos de padrões de comportamento que impomos aos outros, ela faz com que nós sejamos mais capazes de enxergar a beleza do outro, a beleza daquilo que ele está realizando. Muitas vezes a gente limita tanto aquilo que a gente acha que é bom, que é certo, que nós nos tornamos incapazes de compreender que aquilo que é bom e é certo para a gente não é tão bom nem tão certo para o próximo. E se a gente condiciona o nosso amor, a nossa compreensão e o nosso perdão ao fato de que eles façam isso ou aquilo, dessa ou daquela maneira, porque nós assim achamos que é bom, nós, além de estarmos nos limitando, estamos limitando a ele, tirando dele a sua liberdade de agir, a sua liberdade de ser, de acertar e de errar, na medida em que ele tem esse direito tanto quanto nós temos. E esse amor compreensão, esse amor perdão, esse amor que é incondicional, é uma decisão nossa, ele não é uma decisão do outro.
Não me importa se o outro vai me amar da mesma maneira, se ele vai me olhar da mesma forma. Importa o que eu penso, o que eu decidi, que eu decidi amar. E essa decisão ela só pode ser tomada por uma pessoa, eu mesmo. Ninguém mais pode decidir por mim aquilo que eu tenho de fazer por mim, que é amar. Porque amar, dar amor, dar compreensão, dar perdão, é a única coisa que eu tenho minha para dar. E é uma reflexão que eu não tinha feito ainda, e que, com base nesse estudo, eu tive uma visão mais ampla. Vejam, quando eu dou coisas, eu só estou transferindo a posse de algo que não era meu para outra pessoa. Porque tudo que existe nesse planeta, tudo material, ele foi nos emprestado por Deus para a nossa existência. Então, quando eu transfiro essas coisas para as outras pessoas, eu estou só transferindo a posse de algo que não era minha, de algo que não era meu. E o que é meu para doar é o meu amor. O que eu tenho de mim para doar é o meu amor. Essas outras coisas todas, elas não são minhas. Elas são só transferência de propriedade de algo que nunca me pertenceu. E isso é uma reflexão bastante importante, de maneira que nós compreendamos o nosso papel diante do nosso próximo, o nosso papel diante da vida. Tem um texto muito interessante do Irmão X, Contos deste de Outra Vida, que eu vou pedir a vocês licença para contar e ler alguns trechinhos que eu acho bem interessantes. Ele conta, o nome do texto é A Única Dádiva. Ele conta que Pedro estava muito cansado. Muito cansado, porque depois de 20 dias junto ao povo, ele tinha banhado feridos, alimentado mulheres e crianças. E em vez de receber o reconhecimento, ele só recebia insultos aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, eles se fatigaram e preferia se isolar. Foi para o canto, saiu de perto do povo, buscou um canto para ficar ali. Aproximou alguém se aproximou dele. Ele estava lá quieto e alguém se aproximou. Era o Cristo. E aí o Senhor perguntou a Pedro: que fazes aqui, Pedro? E aí Pedro respondeu: penso, mestre. Aí Jesus perguntou: estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. E aí Jesus perguntou: mas se a consciência não te acusa, por que tem isso? Aí Pedro continuou: sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto e exploro a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo entre os doentes. Alguém alegou que eu tinha roubado a maior parte desses mantos. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Continua Jesus, pergunta Jesus: Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo e peixe, mestre. De onde vieram as moedas? Perguntou Jesus. Das mãos de Joana, mulher de Cusa. As túnicas? Da casa de Zobalã, o curtidor. Os mantos? Da residência de Carpo, o romano que decidiu nos amparar. Os ungüentos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes? Da nossa barca. E então, Pedro? Perguntou Jesus. E então, Pedro? Aí Pedro pergunta: que devo entender, Senhor? E aí respondeu Jesus. E aí é um trecho que eu vou ler porque realmente é o ponto. Ele diz assim: que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam.
A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre, disse Pedro. Recorda então, disse Jesus, que o amor não relaciona calúnia nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus o abraçou e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de lugar a lugar, de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. Pedro compreendeu, beijou as mãos, que o tocavam de leve. E em seguida puseram-se ambos a falar alegremente das tarefas para o dia seguinte. Vejam que a lição de Jesus para Pedro é uma lição enorme para nós. Nós só temos de nós mesmos para dar aos nossos próximos, ao nosso próximo de uma forma geral, é o amor. Só isso é nosso. O resto tudo são bens divinos, coisas que Deus colocou na terra para nosso uso e para que nós façamos com que elas sirvam ao bem maior. Se transferimos a propriedade de uma coisa para outra pessoa, é isso mesmo que fazemos. Transferimos, na verdade, a posse, nem a propriedade, a posse, porque aquilo nunca foi nosso. Aquilo é um empréstimo. É um empréstimo. Vejam que Pedro deu o que Zebedeu deu, o que o outro deu, o que Joana de Cusa deu, e dele ele só tinha para dar o amor. Porque todas as outras coisas eram bens que foram transferidos daqui para ali, de lá para cá, porque a vontade divina nos coloca essas coisas sobre nossa posse para que nós façamos dela o bem. E aí que está o nosso grande, a compreensão maior. Porque se nós não amamos indistintamente, nós estamos fazendo nada. A caridade de transferir uma coisa de uma pessoa para outra é pequena demais, porque não é nosso aquilo que nós estamos transferindo. Não é nosso. Nosso é o amor que nós temos para dar. Nosso é o perdão, nossa é a afeição, nossa é a compreensão. E para fazer isso é preciso mudar o nosso padrão mental de comportamento. Comportamento mental, comportamento de atitude. E aí, Emmanuel, de novo, Recados do Além, diz assim: a maior revelação do teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti e contigo possa amar e servir aos outros, sem procurar saber quem são e como são. E aí é que a gente compreende que para estar em comunhão com o Cristo, para compreender quando ele diz que o Pai e ele são um, é preciso compreender esse amor incondicional. É preciso compreender que quando nós agimos desta maneira em relação ao nosso próximo, é só aí que nós estamos compreendendo a verdadeira face da caridade. E o lema nosso, né? Fora da caridade não há salvação. E se me permitem, fora do amor não há salvação. E é esse grande ensinamento que Jesus veio há 2000 anos nos trazer. Esse é o único ensinamento que nós precisamos, porque a partir dele, da compreensão dele e de tornarmos essa forma de viver, a nossa forma de viver, é que nós alcançaremos todas as demais. A maior revelação do amor aparece brilhando quando nós permitirmos que o Cristo ame e sirva os outros, conosco, a partir de nós. E a partir dessa conjunção de amor é que nós vamos estar em sintonia com o mais alto, em sintonia com os nossos irmãos superiores, que já estão com essa maturidade espiritual alcançada, atingida, e que já conseguiram de alguma maneira
ultrapassar as barreiras do ego, de esperar que o outro ame, que o outro deseje ou que o outro faça o que nós queremos que ele faça para serem amados. E só quando nós ultrapassamos essa barreira egóica e compreendemos que o outro não precisa de fazer nada para ser amado, porque a decisão de amar é nossa e independe de qualquer outra decisão do outro ou de qualquer comportamento do outro, é que nós estamos passando. Vamos dizer assim, ultrapassando uma etapa e passando para a próxima. Estamos nos tornando seres maduros. Estamos saindo da infância e talvez de alguma maneira alcançando a maturidade. Joana, no livro Amor Imbatível Amor, diz que o amor é luz permanente no cérebro e paz contínua no coração. E com essas palavras embaladas nos ensinamentos de Jesus a Pedro e com essas reflexões que fizemos hoje, eu rogo a Deus e a Jesus que nos ajudem nesta jornada em busca do amor incondicional. Que nos ajudem nesta decisão tão importante que temos que tomar. E só cabe a nós mesmos. De buscarmos amar, ainda que. Amar sem pensar se o outro é dessa ou daquela cor, desse ou daquele entendimento filosófico, religioso, se ele age assim ou assado, de forma que eu aceite ou não, que eu ame porque ele é meu irmão, porque ele está no caminho tanto quanto eu, porque ele vai alcançar em algum ponto, assim como eu alcançarei em algum momento, a plenitude espiritual. E é para isso que nós estamos no trabalho, é para isso que nós estamos na luta. E é com esse objetivo que nós temos que continuar, buscar burilar os nossos sentimentos, de maneira a não esperarmos dos outros aquilo que nós que só nós podemos fazer, que é amar, que é só isso que é nosso, é só isso que nós podemos doar para o próximo. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos guie. A nossa querida irmã Miriam fará a prece final e pedirá pela fluidificação de nossas águas. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós neste caminho de amor e que nós possamos, sim, ao final dessa jornada, percebermos que demos pelo menos alguns passos rumo a essa maturidade espiritual que de tanto nos espera. Que Deus possa estar ao nosso lado, Jesus nos guiando. Muito obrigada a todos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos ao final de mais um encontro, unindo os nossos corações, serenando as nossas mentes e agradecendo, Senhor, por teu infinito afeto, por teus ensinamentos amorosos que são multiplicados através desses encontros tão benfazejos que esta casa nos oferece. Pedimos, Senhor, por todos os corações aflitos, por todos aqueles que ainda buscam a Tua mensagem, para que possam, finalmente, se libertar das mazelas, das angústias, renovando o pensamento, renovando o sentimento, que cada um de nós aqui presente possa também acolher o Teu projeto de amor, de paz, junto ao Pai Maior, que preza por nós no projeto divino da vida. Sejamos gratos sempre à vida. Nesse instante, rogamos aos espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa, à equipe benfazeja, a equipe espiritual que nos tutela, pela fluidificação das águas, pela renovação do ambiente do nosso lar. Nesse instante, vibrações generosas inundam o nosso lar. Agradecemos, Pai, por hoje, pela vida, por sempre estar conosco.
Muita paz a todos, graças a Deus.